O tempo não é relativo, mas a percepção de tempo, essa sim, é relativa, variável. O tempo é o mesmo tempo para todos. A percepção desse tempo, a conceituação do tempo, se foi rápido ou se foi devagar, essa sim é relativa. Então, o poder de entendimento e o poder da comunicação, né? Veja como é grande o poder da comunicação, da indução cognitiva, da propaganda, né? A força que tem nas palavras, né? Ou até mesmo dentro do próprio entendimento. Por isso que há essa variante de entendimento, né? Como a gente diz, temos que explicar o desenho e desenhar a explicação. Ainda que a intuição, o desejo do indivíduo ao comunicar-se por determinadas palavras, né, pode sofrer uma variação no entendimento de quem está ouvindo. Então é muito necessário, né, se fazer entendido. Por isso que digo que uso bastante analogia na comunicação, na minha comunicação, quando estou fazendo vídeos, né, para que não reste margem de erro para o mau entendimento da mensagem que eu quero passar. Isso engloba tanto o que, como sempre digo, que a linguagem, né, no caso, vamos ser específico, a língua portuguesa, ela não é a sua consciência em si, né, ou qualquer outro tipo de língua, mas apenas um caminho para o entendimento. Por isso que adota-se essa variação no entendimento e na linguagem, né, como, por exemplo, parábolas, ditados populares, figuras de linguagem, etc, e etc, né? Então tenta-se estabelecer um princípio, né? Isso está dentro da coexistência, da percepção da existência, né? É como disse anteriormente também, sobre os princípios e a conceituação desses princípios. Está lá no livro de Bereshit, né? Usei até o livro sagrado de Bereshit para explicar a dualidade, né? A conceituação da dualidade dos princípios, que vai tanto para um lado quanto para o outro lado, né? Quente, frio, negativo e positivo, etc, etc, etc. Então, o Albert Einstein, ele foi o ventríloco que disse essa frase, até da própria teoria dele, da relatividade, né? Apesar que, se a gente for nos aprofundarmos, né, sobre muitas coisas que estão aí com o contexto, né, com a afirmação de que é algo científico, não passam de meras abstrações. Ora, não estou dizendo que a abstração não faz parte da existência. Sim, faz parte da existência, né? Dentro do princípio de polaridade, de dualidade, que tudo coexiste de forma dual, né? Tanto o físico quanto o metafísico, o concreto com o abstrato. Mas partindo do pressuposto do que caminha aí a chamada narcomídia, né? Narcocomunidade científica, pseudocomunidade científica aí, né? Eles caminham para um concretismo, um materialismo, né? Só que se esquecem, por exemplo, que os axiomas, a grande parte dos axiomas, né, das dialéticas, das chamadas teorias, que nem sempre são teorias, porque teoria tem que ter um método. Se não tem método, não pode ser uma teoria,
né? Não dá para ser uma teoria, né? Por exemplo, igual a teoria da relatividade que eu estou falando agora, em questão, no assunto. É uma coisa abstrata, ou seja, uma abstração da cabecinha do senhor Albert Einstein. Por que que é uma abstração? Porque ninguém mensura, né? Aí alguém pode falar, mas a espiritualidade, etc, etc, também pode ser uma abstração. Olha, até pode ser considerado uma abstração, né? Mas veja só, você pode mensurar. Ainda que eu te fale de fatos espirituais, de ações espirituais, metafísicas, né? Os indivíduos mensuram, né? Ainda que seja uma experiência individualizada, você pode mensurar de forma individualizada, como também pode mensurar de forma concreta, né? Por isso que tem aí vários centros espiritualistas, religiosos, né? Que você pode escolher e buscar a espiritualidade e mensurar por você mesmo. Compreende? Agora, a do Albert Einstein, a teoria do relativismo, do espaço-tempo, vamos dizer assim, do espaço do abstrato que curva a massa e dobra. Ninguém mensura isso, nem de forma individual, sabe? Nem por uma mensuração, né? O sentir em si, o perceber, o constatar, ainda que de forma individual. Isso não é possível. Ou seja, o chamado espaço-tempo relativista, né, do senhor Albert Einstein só existe na fantasia dele. Lógico, e há outras pessoas que vão nessa levada aí e vão fantasiando junto, né? É igual viu esses dias um canal aqui de, acho que o nome do canal é Ciência Todo Dia, uma coisa assim, né? E o cidadão falando que chegava até babar, ele explicando o abstrato. Ele explicando o abstrato. Então, veja só, ele está explicando uma coisa que ele nunca mensurou, sabe? Mas toda a informação que ele tem sobre essa coisa abstrata, imaginada por alguém, né? Toda a opinião dele é formada na opinião do Albert Einstein. Ele por ele mesmo não pode constatar, não pode mensurar, não pode replicar, né? Então fica nessa abstração alucinógena, né? E como disse, não é uma coisa que dá para se mensurar nem de forma pessoal, individual, por busca, né? Como é no caso da questão espiritual. Então não se sente, não se mensura, não se vê, não se toca, sabe? Não se sente o cheiro. Então é a pura abstração. E aí entra o poder da linguagem, o poder da comunicação, né? E a falta de capacidade das pessoas de processarem a informação que recebem. Entra também nisso o efeito manada, onde uma pessoa assim com um certo conceito de, vamos dizer assim, de relevância, né, de famosa, vamos dizer assim, que está no mainstream, diz alguma coisa ou replica alguma coisa e o efeito manada vai junto. Ninguém está vendo, ninguém está mensurando, ninguém está pensando para ver se a coisa faz sentido, mas está todo mundo replicando, todo mundo considerando e acreditando. Tudo isso, óbvio, pelo poder da linguagem de alguém, né? Pelo poder de indução, pelo poder de manipulação da consciência, né? E até pelo poder, né, de moldar a formação das pessoas, vamos dizer assim, a formação comportamental, né, das pessoas, né, onde as pessoas se comportam e agem e pensam da forma que alguém diz para elas pensarem, agirem, né?
Ou seja, elas não estão sendo elas mesmas e nem utilizando a capacidade racional cognitiva, né? A capacidade lógica, a capacidade de processar a informação. Então vão nesse efeito manada, né? Estão chegando, lógico, como digo sempre, ao abismo da loucura, né? Esses dias, por exemplo, tive uma conversa com um indivíduo no WhatsApp que o indivíduo jurava de pé junto que o sexo é uma construção social e tem várias polaridades de sexo, não só duas, né? Sexo e gênero, porque o gênero é baseado na polaridade do sexo, macho e fêmea, né? Daí vem o gênero homem e mulher. Então ele disse que jurava de pé junto que tem 400 milhões de gêneros, porque tem 400 milhões de sexos. Então é o ápice da loucura humana, né? E às vezes nós, né, ou eu, ou nós, ou outras pessoas que lidamos com as filosofias sagradas, vamos dizer assim, né, com a espiritualidade, aí esse tipo de zumbi, né, essas pessoas, esses tipos de zumbis, eles dizem que a gente está lidando com seres imaginários. Vejam só como é que é. Nós estamos lidando com seres imaginários, olha só. Aí ele está dizendo que é um ser imaginário simplesmente porque ele não mensura, né? Ele não quer buscar mensurar, né? Porque a pessoa, quando tem dúvida de algo, ela vai tirar a prova dos 30, como dizemos, né? Como esse famoso modo de linguagem, tirar a prova dos 30, né? Mas não fazem isso. E no entanto, né? Aí o espaço-tempo, o Big Bang, o evolucionismo, toda essa dialética imaginária, fantasiosa, imensurável, irracional e ilógica, que fere leis da física, lei da informação, lei da termodinâmica, lei de Pasteur, lei da genética, né? Fere tudo isso, todos os zumbis aceitam isso como um fato empírico. Não, isso é uma verdade profunda, não precisa nem ser provado, não precisa ser mensurado, não precisa ser replicado, mas é verdade, eu acredito, isso é verdade. E ficam babando na abstração, né? Então, é o poder, esse é o poder, né? Que alguns, meia dúzia de pessoas da mídia, da escola, a escola do governo, né, conseguem, através da comunicação, através da propaganda, né, incutir essas filosofias. Eu não vou chamar isso nem de filosofia, porque não dá para chamar de filosofia, porque a filosofia é a busca do conhecimento, né? É a busca da racionalidade, é a busca da lógica, né? E isso daí não tem lógica nenhuma. Vou chamar de fantasias. Aí ficam nessas fantasias, sabe? É igual o cidadão que disse que mediu a estrela 450 bilhões de quilômetros. Olha só que legal. Eu perguntei para ele, eu falei, mas você mediu com o quê? Você foi com um carro? Você foi com uma trena? Como é que é essa medição aí? Como é que foi essa estrutura de conceituação do espaço, né? Da distância? Ele disse que não fui com carro, não fui com foguete, não fui com nada. Eu só fiz o cálculo matemático aqui e deu tudo certinho, na medida exata. Não precisa nem tirar a prova dos 30 para ver se tá certo, amigo, que já sei que tá certo, né? Porque tudo são números. Olha só que coisa engraçada, né? É muito engraçado. Então esse é o poder, né? É o poder que emana aí do sistema, né? Que
a maioria das pessoas vão sem pensar, acreditam, consideram sem pensar duas vezes, não pensam mesmo, estão preocupados com o Big Brother, vamos assistir o Corinthians na televisão, né? Vamos vender pack no WhatsApp, no Telegram, né? Vamos fazer o quadradinho de 8. Então não dá, né? Às vezes até converso com alguns pseudo-matematicistas, né? E daí conversa quando eu falo para eles que a matemática não existe de forma concreta. E eles se esbaldam, rolam, choram, dão cambalhota, né, cara? Porque eles foram induzidos a acreditarem que a matemática é um princípio universal concreto, né? Olha, não estou falando que a matemática está errada, porque até nela foi incutido um princípio de ordem, ou seja, uma lógica, né? Uma coisa que é abstrata, né? Um princípio da imaginação do homem, um conceito, né? Foi estabelecido, alguém estabeleceu a ela um princípio de ordem para que pudesse haver um consenso ou uma lógica, né? Uma racionalidade, senão ficaria tudo muito relativo demais, né? Sem uma coerência, vamos dizer assim, né? Então, para vocês refletirem, tem que refletir a informação que recebe. O tempo não é relativo, né? Tempo não é relativo, mas a conceituação do conceito, né? Porque o tempo já é um conceito também baseado num princípio de nascer dia e nascer noite. Aí conceituaram, né? Vamos determinado X dias, analema solar, etc, etc, vai ser um ano. Por isso que há vários tipos de calendário, uns baseados no Sol e outros baseados na Lua e outros baseados em ambos, assim como tem o calendário chinês, tem o calendário judaico e tem esse daqui, o calendário gregoriano, que é o qual vivemos no Ocidente, né? Compreende? De maneira que no mundo metafísico, no mundo espiritual, né, é tudo muito rápido. É questão de pensei, cheguei. É tipo mais ou menos a informação que está correndo no seu celular aí, né? Ela vai numa velocidade gigantesca, né? No que foi conceituado aí até como velocidade da luz, né? Então é mais ou menos assim, porque vocês sabem que a luz, ela não é física, ela é abstrata, ou seja, ela é metafísica. Metafísico, para quem não consegue entender o que é a significância, metafísico é aquilo que não é físico, o oposto do físico, aquilo que transcende o físico. Então, como falado, no mundo espiritual, metafísico, em outras dimensões, não existe essa demora, vamos dizer assim, né? Essa conceituação de demora. É igual um piloto de Fórmula 1, mais ou menos. Lá, questão de segundos para eles é muito tempo, né? Porque a margem de diferença é pequena, porque eles estão sempre em alta velocidade, em movimento. Assim é também no mundo espiritual, né? Não tem barreiras físicas, entende? Então a velocidade é como a velocidade do pensamento, né? Então esse é o poder da percepção, o poder, né, da comunicação, o poder da linguagem. Por isso que eu digo sempre, né? Tem sempre que se processar a informação que se recebe.